Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu quero ler com os irmãos. Vamos ler com muita atenção aí do versículo 1. Vamos ler até o versículo 22, irmãos. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em que lhe dar dinheiro. E ele concordou. E buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui no versículo 14, quando é dito: E chegando a hora. Nós percebemos aqui um momento muito especial, um momento aguardado, que nós vemos isso percorrendo, por exemplo, em todo o Evangelho de João, quando sempre era dito que ainda não tinha chegado a hora, mas agora chegou a hora. Isso nos chama atenção, ressalta um momento, coloca uma ênfase naquele momento sobre o que iria acontecer. Do ponto de vista da terra, normal, externo, era mais uma Páscoa. Para todos os judeus israelitas, sim, era um momento, era uma agenda especial. Mas era mais uma Páscoa, que há centenas de anos sempre aconteciam. Mas também existe o ponto de vista do inferno também, daquele acontecimento externo. Era um momento que o diabo, Satanás, aguardava há 3 anos. Há 3 anos ele aguardava aquele momento. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e no versículo 13, eu quero ler aqui para você, diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E aqui, essa palavra tempo aqui, que no grego é kairos, nos fala de um tempo oportuno. Então, a partir daquele momento, Satanás, que estava frustrado em suas tentações, ele pessoalmente foi afrontar o nosso Senhor e perdeu em todas as suas tentações.
No final ele se ausentou, como o texto nos diz, e se recolheu e aguardou o tempo oportuno. Mas quando nós observamos em termos de tempo, nós vemos que a história passou, as coisas foram acontecendo, e no texto que nós lemos, nós vemos uma ênfase singular sobre esse momento, aqui no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. No versículo 3, nós lemos que diz: entrou Satanás em Judas. No versículo 53 que nós lemos, diz assim: Jesus disse: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Percebe, irmãos, a singularidade daquele momento? A singularidade daquele acontecimento? Satanás, ele havia sido derrotado lá no deserto, mas ele continuou tentando durante todo o percurso da história. Nós vemos isso lá em Mateus 16, quando Jesus foi falar para os discípulos da sua morte, da sua ressurreição e da sua entronização. Satanás, influenciando Pedro, utilizando Pedro ali, tentou fazer com que Jesus não prosseguisse. Então, naquele momento, Jesus disse, olhando para Pedro: apartai-vos de mim. E repreendeu Satanás ali. E mais uma vez Satanás perdeu. E assim a história percorreu. Observe, irmãos, que Satanás não conseguiu afrontar o nosso Senhor, mas ele mudou a estratégia. Ele passou a tentar atingir o nosso Senhor através dos seus amigos, através dos seus discípulos. Ele passou a afrontar o nosso Senhor. E é por isso que ele usou Pedro. E ele continuou sondando, ele continuou vasculhando, até que ele achou Judas, aquele que tinha brecha em sua vida, aquele que tinha um coração para o mal, aquele que, apesar de estar diante do Senhor, ouvir o Senhor, não estava com o seu coração e com a sua vida em Deus e no Senhor. Abra em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui nós vemos uma grande exortação, e eu quero mencionar ela para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Não era assim que Satanás estava fazendo naquela época? Procurando outra alternativa para afrontar o nosso Senhor? E rondando ao derredor, ele achou Judas. Mas eu quero chamar sua atenção para esse texto que nós acabamos de ler, porque aqui nós temos duas palavras que eu quero ressaltar aqui, grifar elas e chamar a tua atenção, que é sóbrio. Aqui essa palavra nos diz de não estar intoxicado, de estar saudável, de estar com as percepções sensoriais sadias ou não contaminadas. Irmãos, há muitos que estão intoxicados, entorpecidos com esse mundo e com as coisas desse mundo. Por isso a sua vida é cheia de brechas, cheia de fissuras, cheia de aberturas para Satanás, que é aquele que ronda ao derredor. Nós precisamos, irmãos, estarmos mais atentos, porque já vai tarde a hora da noite. Nós precisamos de observar mais, porque a hora do Senhor se aproxima, irmãos. E quanto mais a hora se aproxima, mais as investidas do nosso adversário são mais severas, são mais contundentes, porque ele quer atingir o nosso Senhor, mas ele não pode. Então ele mira na igreja, ele mira nos seus amigos. Essa palavra fala daqueles que entorpecem a sua alma. Palavras sóbrios que nós lemos. Fala daqueles que estão sem força, totalmente submissos. E submissos ao quê? Submissos ao mundo. Intoxicados. Substâncias do pecado e do mundo foram inseridas no seu organismo espiritual.
e por isso não mais estão sóbrios nessa hora. Por isso não conseguem ver, por isso não conseguem ouvir, por isso estão desequilibrados, não têm uma vida espiritual sadia, por isso não entendem no Espírito. Vou repetir, não entendem no Espírito, compreendem na mente, abstraem informações, colecionam leituras, colecionam agendas, mas não entendem no seu espírito, não têm visão espiritual. Precisam de desintoxicar a alma para ouvir Deus no seu espírito. Ó, meus irmãos, o quanto nós precisamos de desintoxicar as nossas almas para ouvirmos Deus no nosso espírito. O quanto que nós precisamos estarmos atentos nessa hora. E se nos privarmos de todo o entulho, de todo o lixo desse mundo, e não permitirmos que todas essas coisas venham turvar a nossa visão, venham obstruir a nossa audição. Mas aqui nós temos outra palavra, no final do texto de Pedro, que é tragar. Essa palavra é muito dura, porque ela fala de devorar, ela fala de absolver. Satanás, ele anda ao derredor procurando aqueles a quem ele possa devorar e absolver, sugar. Quando nós vamos nos aprofundar no estudo dessa palavra no texto original, ela é composta de duas outras palavras, que eu quero resumir aqui, porque ela fala de urgência e do ser completo, mas fala do beber. Ela fala de uma forma figurada, de sugar a alma do ser humano. É uma destruição que Satanás ele faz, porém ele faz sugando a alma humana por completo. A mente, a vontade e as emoções, colocando a alma humana totalmente escravizada. Meus irmãos, não é isso que está acontecendo nos dias que nós chamamos de hoje? Pessoas estão andando como zumbis por aí, com as suas almas absolvidas por Satanás. A sua mente, as suas vontades, a sua emoção estão escravizadas pelo demônio, pelo adversário de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos estarmos atentos. Vai alta a hora da noite, e o nosso adversário continua sondando ao derredor. Isso não é para causar medo dos nossos corações, porque ele está ao derredor, porque quem está ao nosso redor e quem está em nós é o nosso Senhor, e maior é ele do que o que está no mundo, maior é o nosso Senhor. Mas sabe qual que é a questão, irmãos? Satanás, ele não tem poder de entrar na sua vida, de alterar a sua vida, sem que antes você abra a porta, sem que antes você permita. Irmãos, nós temos que abrir a porta para Deus, não é para Satanás. Quem tem que estar do lado de fora é Satanás e não o Senhor, como em Laodiceia. Nós temos que ter, irmãos, uma porta aberta para Deus e não para o diabo. Nós precisamos estarmos atentos, porque vai alta hora da noite. Nós precisamos de estarmos libertos diante do Senhor. Se nessa manhã você, em algum nível, se encontra ou se sente assim, absolvido, sugado, oprimido por Satanás, que o Senhor te liberte. Que o Senhor quebre as algemas da tua alma. Que o Senhor rompa todos os obstáculos que amarram a sua vida. Que todos os embaraços do seu coração, da sua mente, da sua vontade, caiam por terra como grilhões, no nome de Jesus. Para que nós possamos adorar o Senhor em liberdade de vida. Que a sua vida seja um milagre diante da presença do Senhor. Sim, nós andamos num deserto e esse mundo é um grande deserto. Mas nós vivemos uma vida milagrosa diante da presença de Deus. Diante do Senhor há uma
gloriosa bênção para nós, porque Ele que enviou a nuvem para cuidar das nossas vidas, é Ele que enviou a coluna de fogo, é Ele que manda o maná, é Ele que conduz as nossas vidas, é Ele que alerta os trombeteiros, Ele é o nosso supremo pastor. Não interessa os povos que estão ao nosso derredor, não interessa a condição do mundo que está hoje, os rumores de guerra, nós não sabemos se vai haver uma guerra, se vai haver uma nova pandemia, o que vai acontecer. Essas são as aflições do mundo, mas para nós, irmãos, há uma grande esperança, e a nossa esperança é que o Senhor vai voltar, Ele vai voltar para nós.